Olá, o nosso bate-papo de hoje vai até Brasília. Nós vamos conversar com Letícia, que ela é missionária e tem um trabalho social belíssimo. Quem sabe ela também te inspira a ajudar outras pessoas. Tudo bem, Letícia? Como vai? Tudo bem. É um prazer, é uma honra poder falar do nosso trabalho, do que nós temos feito, né, na sociedade e diante de tantas pessoas necessitadas. Como é que surgiu esse trabalho de vocês? Ele surgiu assim num desejo muito forte no coração de servir mesmo, né, ao próximo, e de ver muitas pessoas sedentas, né, precisando do amor, muitas pessoas vulneráveis na rua, em situação de rua, né? Então despertou esse desejo no coração, esse amor, né, floresceu em relação a ver tantas pessoas nessas condições. Então eu decidi fazer esse trabalho e eu desde pequena eu tive um desejo muito grande de fazer um trabalho na África, né? Então, E aí partiu com esse desejo do trabalho ir para a África, e eu falei, por que não começar aonde eu estou, né? Então, eu falo sempre assim, que a missão, ela começa aonde você está e ela termina onde Deus quer que você esteja, né? Então, começou aqui e se estendeu até a África. Uhum, tá certo. E como é que funciona esse trabalho? Como é que acontece? Então, esse trabalho acontece assim, nós não temos não é uma ONG que funciona com a ajuda de alguma organização ou do governo. Então, são amigos que se levantaram para ajudar e nós vamos levantando sustento, contribuições, doações, né? Geralmente são doações que as pessoas fornecem e nós visitamos as instituições que têm necessidade e, e começou a gente visitando os moradores de rua na rodoviária em Brasília, né? Começou na rodoviária e no setor comercial sul. É um local onde tem muitas pessoas que vivem em situação de rua, por incrível que pareça, elas vêm muito de outros estados, a maioria não são daqui, e eles vêm geralmente por um desequilíbrio familiar, ou vêm tentar a vida em Brasília para trabalhar, e acaba chegando, como não tem família, e querem trabalhar e não conseguem emprego, a falta de mão de obra especializada, então eles acabam indo para a rua, né? E então a gente faz esse trabalho visitando essas pessoas na rua, e nós levamos doações de cobertores, entregamos sopas para essas pessoas, e ali a gente tem um contato direto com ela, para saber qual é a situação dela, quais são as necessidades, e a partir dali, no desejo que tem no coração dela de melhorar, ou querer ir para uma casa de recuperação, querer se recuperar, nós retiramos ela da rua e levamos para uma casa de recuperação. E ali nós vamos acompanhá-los na casa que ele for, né? Para saber como que vai estar o processo de recuperação dele, de transformação daquela vida. E na rua, existe dois lados na rua. Quando eles chegam, geralmente, alguns nunca tiveram contato com droga ou, às vezes, até com a própria bebida. Mas aquele vazio, aquela angústia na alma por estar longe da família ou por algum problema que houve na família que levou ele a essa situação, ele acaba se envolvendo com droga. E ali, se envolvendo com uma droga, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, uns começam a beber e beber, ele se envolve com a droga, com o crack e tudo, né? Ou o contrário, ou ele se envolve diretamente com a droga, e aí ele fica vulnerável àquilo. Muitas vezes a gente percebe que eles não precisam de dinheiro para obter a droga, que o que é mais interessante. Assim, é deprimente até, né? Porque ele não precisa de dinheiro para trabalhar, para ter o dinheiro, o recurso para adquirir a droga. Geralmente o traficante vai oferecer a droga para ele. Falou, você pode consumir e você vende para mim. Então, uma moeda de troca.
Então, ele pega aquela droga como moeda de troca, ele vai vender e vai consumir. Então, começa ali o vício. Então, tem muita gente que nunca teve esse contato com a droga, mas a partir do momento que ele foi viver na situação de rua, ele começa a ter esse contato com a droga e ele acaba se escravizando nessa vida. É triste. E o mais triste que a gente tem percebido é que tem muitas pessoas de idade, sabe? Idosos. Idosos. Eu estou assustada que depois da pandemia tem muitos idosos. Eu tive há 2 finais de semana na casa de recuperação, nós fizemos uma ação lá, e eu fiquei impressionada a quantidade de idosos, assim, idosos que eu falo assim, acima de 65 anos, pessoas com 70 e poucos anos estão na casa em tratamento e recuperação porque se envolveram e, infelizmente, estão na dependência. É triste, né, a gente ver que uma pessoa que chega a uma certa idade, ela poderia estar desfrutando da família, né, dos familiares, da presença, até descansando um pouco, né, em relação ao trabalho e tudo, mas eles estão numa situação, assim, difícil. E o que tu acha que levou a eles a essa situação? Um desequilíbrio familiar. A falta de amor, da estrutura familiar, tem levado muitos deles às ruas. Né? Então, a gente vê que quando uma família perde o equilíbrio, ela desestrutura tudo, né? E quando você vê uma pessoa que é o cabeça da família, né? O pai, aquele que é o líder da família, quando você vê que ele se desestrutura, você imagina os filhos, o restante, como vai ser, porque ali ele é a base, ele é a referência, ele é a cabeça, a estrutura da família, né? Então, quando aquela estrutura ela é rompida, então as coisas desandam bastante, né? Então é difícil. Muitos também têm uma situação que os pais se separaram, aí eles têm conflito com o padrasto, às vezes tem muita questão da violência dentro de casa, que a mãe, né, muito violentada pelo pai, devido bebida, devido drogas, a falta de alimento dentro de casa gera muito conflito, e esses conflitos vai desestruturando a família por completo, porque os pais são para os filhos o reflexo, os filhos vão se espelhar nos pais, eles vão fazer aquilo que eles veem dentro de casa, né? Então, para eles, o espelho para que a vida deles seja avançada, para que eles tenham objetivo, cresçam na vida, sonhem, eles têm a esperança dele, o projeto dele é espelhar no pai. Então, quando isso não acontece, é muito difícil, né? Então, eu falo que o desequilíbrio familiar, ele desestrutura muita coisa, muitas famílias, né? E como é que é esse teu trabalho na África? Como é que começou? Então, essa paixão pela África é uma coisa desde criança. Eu falo que eu sou brasileira, mas que o meu coração é totalmente africano, né? Eu comecei com um trabalho missionário, fazendo cartas para missionários brasileiros que decidiram morar e trabalhar em projetos dentro da África, em Guiné-Bissau, Moçambique, Senegal, tem Angola também. Então, na realidade, a África são 55 países, né? Então, em vários países tem missão que fazem trabalhos. Então, como eu me aproximei mais dessas pessoas, eles hoje moram dentro das aldeias lá. Então, uma vez por ano eu vou para a África e lá eu faço um trabalho com mulheres e com crianças. Geralmente é uma cultura animista, que é a cultura dos feiticeiros. O feiticeiro, ele lidera uma aldeia como se fosse o presidente, né? É o presidente da aldeia. Então, ele dá uma criança em casamento para uma pessoa. Só que a tradição da cultura é animista, mas hoje as aldeias são invadidas pelos muçulmanos.
Os muçulmanos, geralmente, eles entram oferecendo algum recurso do tipo uma bomba d'água, ele coloca uma cisterna lá de água, que é um recurso mais difícil para eles, né? O país não oferece educação e nem saúde. Então, como tudo é muito precário, eles fazem um poço artesiano, põem uma bomba d'água para puxar água, que para eles é uma coisa muito rica. Então, para eles já é um grande presente, é um grande acesso que eles têm dentro das aldeias. E os projetos missionários, eles acessam essas aldeias com a escola, implantando escola e preparando professores para dar aula a essas crianças, onde elas vão aprender o português. Geralmente, a comunicação, cada etnia vai falar o seu dialeto, e a língua universal entre eles vai ser o crioulo. Então, prepara-se professores para ensinar as crianças a ensinar o português para essas crianças na escola. É a maneira dos missionários da missão entrar dentro das aldeias. E, geralmente, essas aldeias já estão dominadas pelos muçulmanos. Então, há uma certa resistência, mas eles liberam para que, devido ser a escola, então, tem escola islâmica, dentro de algumas aldeias tem escola islâmica, e outras não. Outras só vai ter a escola normal da missão, né? Então, lá dentro, a gente faz um trabalho com essas mulheres de muçulmano e com as crianças. Só que é proibido você falar no caso do evangelho. É proibido porque lá elas estudam o Alcorão, né, a cultura islâmica, então eles não permitem que a gente fale, mas a gente faz um trabalho mesmo assim, com as crianças e as mulheres, porque lá as mulheres são muito hostilizadas. Mulher lá, ela não tem voz altiva para falar nada, para dar opinião. Geralmente, o muçulmano, eles têm direito a ter 4 esposas. Todas elas moram na mesma casa e têm vários filhos. E ele não trabalha, geralmente elas vão para o campo trabalhar a plantação de arroz, procurar castanhas, né, plantação do amendoim e tal. Então, elas trabalham e eles ficam em casa. E à noite, eles escolhem com quem eles vão dormir. A esposa que vai dormir com eles, então é eles que escolhem. E elas são muito, muito hostilizadas. Então, tem mulheres que você olha para elas assim, elas nunca sorriram nem nada. Então, quando eu chego, elas ficam impressionadas, elas me perguntam, em crioulo, elas me perguntam como pode eu ser uma brasileira, eu estar lá falando de amor com elas, e meu marido está aqui no Brasil cuidando dos filhos. Eu falo que ele está em casa cuidando da casa e dos filhos. E ela fala assim que não consegue entender, porque lá ela seria morta se elas fizessem isso, né? Então ela fala, seria morta. É outra cultura. É outra cultura. Então eu tive um desafio de fazer, eu preparei, Deus colocou no meu coração assim, de fazer um chá para essas mulheres à tarde. Então, eu preparei, fiz um lanche para elas, mandei comprar bolo, comprar várias coisas. Nós fizemos um chá, assim, no final da tarde, né? Dentro da aldeia mesmo. Eu tenho todas as fotos, tudo com elas. E aí, eu preparei uma flor para colocar no cabelo, porque elas gostam muito de prenda. E eu levo muito brinco, e elas gostam de brinco dourado, porque para elas é nobreza, significa riqueza. E eu levei os brincos para elas colocavam os brincos, colocavam a flor, e muitas são mulheres de extremista. Então, mulheres de extremista, elas são aquelas mais fechadas, que usa burca, num calor de quase 50 graus, ela usa luva, usa meia, elas não podem sorrir, não podem tirar o véu, tem que comer por baixo no véu e tal. E foi a primeira vez que elas conseguiram puxar o véu, tirar o véu, colocar a flor aqui no cabelo e colocar o brinco, e eu tirei uma foto. Nossa. Cada uma delas sorrindo. Você não tem noção o que foi isso. Nossa, que maravilha! E isso foi uma das coisas mais incríveis, mais emocionantes que eu vivi assim, com elas,
porque eu revelei essas fotos, no ano seguinte eu levei as fotos para elas, é uma realidade distante, você dá uma foto para elas, elas nunca se viram, porque não tem a questão do espelho, e não existe a identidade, né, de um povo que é tão hostil, que é tão, né, humilhado, que é tão anulado, né, que é tão excluído. Então eu levei a foto, ela se olhava e eu falava para ela como ela era bonita, como ela era bela, com o sorriso dela. Então, assim, ela sorria, eu tirei a foto mesmo, o retrato do rosto de cada uma, com a flor e o brinco. E ela tinha umas que chorava, porque ela falava que ela não imaginava que ela era assim. Então, Que coisa! Mas conseguiu maquiar elas também? a gente passou batom, passamos só batom nelas, porque elas iam Nós voltar não para vamos usar casa e batom. poderia dar algum problema para elas, entendeu? É tudo escondido que tu fez, então. Tudo escondido. Era só mulheres, só. Era assim, umas 50 mulheres. Deu, acho que até acho que foi 53 mulheres que deu. E as missionárias, tudo junto comigo. E aí, no momento, a gente pedia para ela tirar o lenço, as que usavam lenço. Então, elas tiravam o lenço, a burca, puxava e colocava a flor. A gente passava o batom, colocava o brinco e tirava a foto. Que Elas, impressão. e elas guardam a foto, e teve umas que relatou para o marido que foi o dia mais incrível da vida dela. Mas E ele não sabe o porquê, ele não pode saber o não porquê. sabem, não sabem, e elas escondem as fotos. Porque eu dei de presente a foto para elas e eu escrevi uma mensagem atrás de cada foto. Elas choravam. Tinha umas que ajoelhavam no meu pé, chorando, porque eu dei a foto. Então, assim, uma coisa tão pequena para a Tão gente. simples, né, Letícia? Tão Então, simples. assim, que a gente não dá nem valor aqui, né? A gente recebe uma foto, não dá nem valor, não tá nem aí, né? Mas para ela é tão significante, sabe, você devolver a dignidade para alguém através de uma foto? Você mostrar para ela que ela existe, mostrar para ela que ela tem um valor, sabe? Nossa, isso não teve preço, Não tem mesmo. Não, isso não foi tem. incrível para mim, foi incrível esse dia que eu fiz esse trabalho com ela. Então, assim, são 10 anos indo para a África e cada ano eu tenho uma surpresa grande lá com eles, com o trabalho, da forma que eles me tratam. Você não tem noção a honra que esse povo me trata. E há 3 anos atrás, o homem grande, lá eles falam homem grande, que é o segundo líder da aldeia, que manda na aldeia. Ele me chamou e falou comigo assim, ele pegou no meu cabelo e fazia assim, essa mulher, ela não tem só peruca, peruca é cabelo, e ele falava assim, ela age, ela pensa, e ele chamou isso numa reunião de homens, mulher jamais participa, e ele me chamou no meio dos homens, e falou assim, você tem direito de fazer o que você quiser na aldeia, com as mulheres e com as crianças. Você tem autoridade, você é uma mulher grande da gente, você tem autoridade para fazer o que você quiser aqui. Eu falei assim, gente, só Deus para proporcionar isso aqui. Porque uma mulher lá não tem voz, não tem chance em momento algum. Mas a gente vê como é que Deus prepara as coisas. E foram um trabalho ao longo dos anos, sem confrontar, com muito amor, respeitando eles. Quando eu chego na aldeia, eu faço uma visita, reúne todos os homens grandes da aldeia, eu vou lá, levo sempre presentes para eles, para honrá-los e tudo, e peço a autorização deles para fazer o trabalho e tudo, e falo que estou ali. Ali eles preparam uma comida, tudo, para mim, para me honrar também naquele momento, tiramos fotos, tudo, e eles liberam para mim fazer o trabalho. Tu vê que interessante, né? Olha que maravilha. E como é que tu conseguiu entrar com essas mulheres, assim? Fazer esse trabalho belíssimo? Lá, como eu consegui? Então, primeiro eu comecei a fazer esse trabalho com as crianças, na escola. Então, na escola, no momento da aula, os professores, a gente já conversa com eles, e que eu vou ter esse momento com as crianças, então lá a gente já ministra com as crianças, a gente leva muita prenda. Eu levei uma coisa que foi surreal, porque assim, a gente sempre pensa que o coração da criança é daquele que chegar primeiro.
Então, eu fiz uma campanha e nós levamos 650 mochilas escolares para eles. E levamos lápis, caneta, borracha e apontador. Coisas que para eles é distante. Ter um lápis, ninguém tem caneta lá. Uma caneta Bic, nem é sem chance. Então, eles não tinham essa questão da caneta, não tinha. Porque caneta para eles é caro e eles não têm condições. Então, nós levamos caneta, borracha, quando eles ficavam escrevendo e tinham que apagar, porque quando eles erram, ele com o próprio lápis, eles esfregam em cima e escrevem de novo. Porque eles não tinham borracha para apagar. Então, eles acharam incrível uma borracha apagar o negócio. Eu levei um lápis, por exemplo, que tinha tabuada. As crianças enlouqueceram. Sabe aquela coisa de infância? Aquele lápis de tabuada que a gente sempre, né, as professoras proibia que não podia fazer prova porque tinha tabuada. Então, assim, coisas bobas, mas que tem um valor imensurável para eles. Nossa, as crianças ajoelhavam assim no meu pé, agradecendo, sabe, orando, agradecendo a Deus por aquilo, o sonho de carregar, de ir para a escola com aquelas mochilinhas de estilo saquinho nas costas, com o caderno dentro, lápis, borracha, caneta, né? Então, assim, foi muito bonito ver a alegria, o prazer, a felicidade que eles receberam tudo isso, sabe? É muito gratificante. São coisas pequenas, mas que não tem valor, não tem preço, você fazer um trabalho desse. Com certeza, o teu retorno, assim, só de ajudar essas mulheres a ter esse momento mágico de É, 1 ou 2 horas, assim, chegar de uma forma diferente, sem aquele véu, sem aquela burca, poder se perceber. Tu deu, assim, um momento de magia para essas né, mulheres. mas foi mesmo, foi um momento mágico. O Claro. ano, em 2020, quando começou a pandemia, assim que começou, eu estava lá na África, né? Então, quando começou, eu não pude vir, que o voo foi cancelado e tal. Geralmente eu fico 18 dias a 20 dias lá. Dessa vez eu fiquei 35 dias. Aí coincidiu que eu fiquei mais tempo, então o Dia da Mulher celebrado, eu estava lá. E eu resolvi fazer uma celebração com essas mulheres lá. E aí eu saí para comprar algumas coisas, tipo batom, né? E falei assim, gente, vamos fazer alguma coisa com essas mulheres? Aí conversei com as missionárias que são brasileiras, eu falei assim, vamos na cidade e vamos comprar algumas coisas. Aí fomos, compramos creme, hidratante, coisas que elas nunca, né? Assim, compramos pó, maquiagem, aí compramos bastante batom e voltamos para a aldeia. Aí fizemos com ela, tipo, um dia para como se fosse um spa. A gente colocava os pés delas de molho, fazia massagem nos pés dela, hidratava, passava creme. Aí a gente passou base, pó no rosto, passamos batom. Algumas queriam se maquiar, a gente fez as maquiagens, né? Ela assim arrumou elas. Gente, elas ficaram enlouquecidas, assim, porque elas ficavam assim, como pode? Elas falam assim, por que que vocês fazem tudo isso pela gente? E elas ficam assim, eu queria entender que amor é esse, porque eles não conhecem a linguagem do amor, né? E eu chorava muito, porque eu lembrava, eu li umas 2, 3 vezes, mais ou menos, aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Sim, conheço. Eu acho fantástico aquele livro. Muito, muito. E eu lembrava sobre isso, né? De várias formas de você transmitir o amor. Aí eu ficava assim pensando, meu Deus, e quem nunca recebeu o amor de nenhuma forma? E como fazer, né? Como fazer? Porque é cultural para eles. Eles não têm a linguagem do toque, eles não têm essa linguagem do abraço, do beijo, essa coisa de chamar de amor, de chamar de princesa. Porque ele não sabe nem o que é princesa. Se você chamar alguém de princesa, ela vai olhar para você como se estivesse falando qualquer outro nome, né? Porque ela no contexto, eles não têm televisão, eles não sabem o que acontece na mídia, eles não sabem sobre histórias. Então, assim,
para eles, conto de fada não existe, não existe. Então, você chamar alguém de meu amor, de princesa, assim, é uma coisa vazia para eles, né? Não vai entender, elas não vão entender. Então, foi muito interessante que a essa linguagem, o trabalho que nós fizemos, elas receberam com muito, muito amor. E eu acho que ali elas absorveram todas as linguagens do amor, sabe? Ali naquele momento. Uhum. Então, assim, foi muito, muito interessante. Foi assim, foi desafiador para a gente, porque a gente vivia aquele conflito dentro da gente. Como passar? Eu quero dar o melhor, eu quero a excelência para elas, fazer com excelência. Mas eu acho que o desejo do nosso coração, da nossa alma, era tão grande que Deus fez a gente transbordar na vida delas, entendeu? E Ah, aí, com certeza, que trabalho belíssimo esse de e foi você. muito bonito, e foi muito bonito, porque apesar dela não ter o entendimento, elas conseguiram receber. Foi bem Hum. legal. E aí eu penso assim, ó, Letícia, qual a mensagem para a gente ir finalizando que tu quer deixar para as mulheres que estão nos escutando agora, que não têm amor próprio, que não têm autoestima, mas elas podem buscar tudo isso, elas podem ter, elas Verdade. têm essa liberdade de se amar, de se valorizar, e não, e tem muitas que não têm esse olhar. Elas, muitas parecem como essas muçulmanas, elas estão um pouco perdidas de si mesmas. E essas mulheres que tu trabalha tão lindamente, elas não vão ter nunca, nunca elas vão ter, isso é muito triste. Elas nunca vão poder viver numa plenitude. Elas vivem uma vida limitada, presas, prisioneiras de uma cultura que não valoriza e que não deixa a mulher expandir, ser quem ela é de verdade. Então, qual a mensagem que tu deixa para essa mulherada que está nos escutando? Olha, a mensagem que eu deixo é que você se ame, que você olhe para dentro de você, quem você é. E, acima de tudo, que você olhe no espelho e veja quem você é em Deus, porque Deus te fez perfeita. Deus te fez imagem e semelhança dele. Então, assim, eu acho que quando a gente descobre quem nós somos, eu acho que nada vai nos paralisar e vai fazer a gente transbordar o amor de Deus. Eu acho bonito que quando fala do amor de Deus, eu não falo sobre religião, eu não estou falando sobre uma cultura, eu estou falando sobre um amor que vem de dentro para fora. E quando a gente se ama, eu acho que a gente consegue transbordar e isso levar esse amor onde quer que nós estejamos. Nós vamos levar e nós vamos ser a melhor versão de nós mesmos, porque você vai ser impulsionada por algo muito maior dentro de você, pelo próximo. Eu acho que quando você quer se doar para alguém, você está se amando também. Em primeiro lugar, você vai estar se amando e aí você vai conseguir transbordar para o outro de uma forma melhor, de uma forma plena, e você vai conseguir ver o melhor do outro vendo o melhor de você mesmo, né? Então, acho que quando a gente se vê em quem realmente nós somos, nós vamos olhar para o outro vendo nele a melhor parte dele e exalando a melhor coisa que é o amor, né? Deixar o amor florescer, sendo você quem verdadeiramente você é. Que lindo! Olha, eu fiquei emocionada com esse teu trabalho, ajudar essas mulheres, dar esses momentos raros na vida dela de prazer, de alegria. Parabéns, parabéns e obrigado por dividir assim com a gente. Cada uma que está nos escutando agora pode ver, através do sofrimento dessas mulheres, um despertar para a sua própria vida, um É olhar verdade. diferente. Um grande abraço e muito obrigada, Letícia. Obrigada a você pela oportunidade e poder compartilhar, né, coisas que são tão pequenas, mas tão significantes na nossa vida. Uhum. Beijo.